Como se organizar financeiramente para lançar? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. É isso mesmo. Então o tema é: como que você pode fazer os seus lançamentos, mesmo que você não tenha dinheiro, ou tenha pouquíssimo dinheiro, não tenha recursos para começar? Eu vou falar tanto do lançamento, quanto da estruturação da sua urgência e da sua agência, tá? Então a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro no modo geral, né? Para você ter o seu negócio aí na área de lançamento. Então, para vocês que tem pouco dinheiro, ou que não tem recurso, ou enfim, que lançaram, não deu certo, tiveram prejuízo e ficaram com dívidas. A gente vai falar, dar um panorama geral, né, sobre esse assunto, sobre como a gente se programou financeiramente, sobre como a gente construiu tudo isso daqui, começando, né, com pouquíssimo dinheiro. Para quem não sabe a nossa história, né, a gente começou lá no home office, parcelando um monte de coisa, porque a gente não tinha grana mesmo para comprar curso, para, enfim, gastar com campanha no Facebook. Mas existia um planejamento por trás dessa história, existia um plano, né, um objetivo, um caminho que a gente tinha traçado para que esses investimentos que a gente fez sem ter o dinheiro tivesse uma maior chance de dar certo. Que a grande questão não é você não ter dinheiro, né? E sim você não saber o que fazer para conseguir o montante, o montinho inicial que você precisa para começar. E aí muitas vezes a pessoa vende carro, pega empréstimo, aí ela consegue o dinheiro, só que ela não sabe investir esse dinheiro, ela não sabe gastar esse dinheiro, ela não sabe fazer esse dinheiro render um montão. Então a gente vai ter o princípio, né? Sempre que o mercado fala do montinho e montão, que é ter um pouquinho de dinheiro, fazer mais desse dinheiro, pegar esse mais, fazer mais. E assim você vai, progredindo, tá? Então muita gente não sabe fazer isso. Muita gente, né, não tem o controle, não sabe por onde começar, o que fazer, o que priorizar quando se trata de dinheiro. A gente vai falar então sobre algumas possibilidades, né, de conseguir o dinheiro para começar. Vocês vão ver que para você ter uma urgência, para você começar igual a gente começou, você não precisa de muito dinheiro. Pelo contrário, essa é a vantagem desse negócio, tá? Eu vou adiantar até um pensamento para vocês ficarem com isso na cabeça. A parte mais legal de você ter uma urgência de lançamentos é que você precisa de pouco dinheiro para começar. Esse é um negócio muito rentável a até curto prazo, tá? Porque se a gente for comparar o tempo que a gente demora para ter lucro numa franquia, por exemplo, num negócio normal em outros mercados, né, você demora aí 5 anos, sei lá quantos anos para você ter o dinheiro de volta. Quando a gente fala de urgência de lançamentos, de agência de lançamentos, isso pode acontecer em meses, né? No nosso caso foi em 3, 4 meses a gente já tinha o dinheiro que a gente tinha investido, eu vou falar sobre isso, e já estava retornando, a gente já estava tendo lucro. Então, para você começar esse negócio, para você começar o seu negócio no mercado digital, no mercado de lançamentos, você precisa de relativamente pouco dinheiro. Por que relativamente? Porque pode ser muito dinheiro para você, dependendo da situação, tá? Mas para você abrir um negócio, é relativamente pouco, sim. Porque você tem que comparar, né, os mercados. Quanto você gastaria para abrir um negócio em outro mercado, em outra área? É muito mais do que você precisa para abrir uma urgência de lançamentos e depois você ir avançando de acordo com o seu propósito. Porque pode ser, gente, que você não queira isso daqui, Pode ser que você não queira um escritório com 20 pessoas, com 4 salas, com não sei quantos computadores. Pode ser que você queira continuar como urgência, home office, tá tudo bem. Essa escolha você vai fazer porque você pode fazer essa escolha. E não porque é o que tem para hoje, entendeu? Então o segredo é você se planejar, né? Você crescer de tal maneira que você possa fazer as suas escolhas. Então eu escolhi ter uma agência com 20 e poucas pessoas, eu escolhi crescer, eu escolhi reinvestir aqui dentro e crescer minha estrutura. Você pode escolher continuar home office, né? Com uma equipe de home office também, né? Ou não ter equipe, desde que seja uma escolha sua, desde que não seja uma coisa imposta. Eu não posso ter porque eu não me planejei, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então a ideia aqui é vocês entenderem isso, né? Como que vocês fazem uma base para conseguir começar e conseguir evoluir. Então a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que tomar a decisão de você abrir uma urgência é uma decisão que ela vai gastar, ela vai envolver muito menos dinheiro do que qualquer outra decisão de qualquer outro negócio.
Então hoje, uma pessoa que quer empreender, que tem o sonho de empreender, essa é uma opção incrível, porque você pode começar pequeno, você pode começar com pouco dinheiro e você pode ter o retorno disso em poucos meses. A grande questão é que a galera quer ficar milionária de um mês para o outro e isso não vai acontecer, né? A gente não tá milionário. Então tem muitos players no mercado que estão jogando há bastante tempo, né? E aí sim, eles conseguiram chegar no ponto que eles querem. Mas para você ter milhões, tem um caminho. É que no digital esse caminho pode ser um pouquinho mais curto. Só que você começar com a expectativa errada também faz o seu negócio falhar, porque você vai desistir nesse meio do caminho. Então, se você pensar em empreender, cara, Ellen, eu quero empreender. Eu tenho esse sonho, eu não quero ser empregado, eu preciso ter um negócio próprio. Ter uma urgência em uma agência de lançamentos é um caminho extremamente viável e fértil para você começar, para você empreender. Por que é fértil, gente? Porque nunca o mercado esteve tão propício à entrada de negócios, a entrada de empresas no mercado, no formato de urgência e agência. Cada dia mais, com o crescimento desse mercado digital, e por incrível que pareça, a quarentena, né, esse tal de coronavírus, só fez isso acelerar. Nosso mercado está crescendo cada vez mais. Quanto mais o nosso mercado cresce, mais ele pede por empresas profissionais. Então, daqui uns 5 anos, eu já falo isso várias vezes, meus alunos que estão aqui já devem estar cansados de me escutar falar isso. Mas daqui 5 anos, gente, o lançador amador que está lá na casa dele, tá tentando empreender, sem processos, sem organização, sem ser uma empresa, esse lançador ele não vai ter espaço no mercado. Porque vai ser o mercado de agências, vai ser um mercado de empresas. São pessoas que estruturaram negócios para empreender com lançamentos. Então essa fase, esse tempo de não profissionalismo, isso está acabando. Só que agora é o momento. Agora é o momento de você começar a se estruturar. E não é sobre dinheiro, é o que você quer. E você vai arrumar ferramentas e meios para você conseguir o que você quer. Então você vai pensar comigo, Ellen, como assim? É um mar azul, né? Eu vou falar sobre isso na maratona, tá? Por que é o mar azul? Mas eu vou dar um panorama para vocês, pequeno aqui, para vocês entenderem. Por que é o mar azul? Porque pensa o seguinte, hoje, pra gente ter um especialista, a gente já tem, né, assim, muito mais especialistas do que pessoas querendo lançar especialistas. Então já é fértil. Eu tenho fila de especialista. Os meus alunos já começaram a ter a fila deles, seguindo o passo a passo, se posicionando no mercado, enfim. O que acontece? Hoje a gente ainda tem que convencer o especialista de que o digital é bom. Esse corona só adiantou isso, tá? Tem muita gente do offline, principalmente palestrante que já era muito bom no offline, que já ganhava bastante dinheiro, lotava agenda, lotava palestra, que tá maluco. Porque não pode mais dar palestra. O que ele quer? Ele quer migrar para o digital. Mas hoje a gente ainda tem esse panorama de ter que conversar com o especialista, de ter que mostrar para ele que é bom, que nananana. Gente, daqui 5 anos, pensa uma geração de 16 anos, 17 anos. Daqui a pouco as pessoas vão crescer falando, quando eu crescer, eu quero ser um expert. Daqui a pouco isso vai ser normal na cabeça das pessoas, elas vão buscar isso para a vida delas. Cada vez menos a gente, enquanto agência e agência de lançamentos, cada vez menos a gente vai ter que convencer que o digital é importante, que o digital é bom, que o digital é uma, sabe? É um espaço para ele prosperar. Então, quando a gente começar a não ter essa objeção, cara, esse mercado vai ser extremamente fértil, ainda mais, já é. Então, eu tô te convidando para considerar a possibilidade de abraçar uma oportunidade que está batendo na sua porta agora. Porque você já gosta de digital, você já quer fazer lançamentos. Então, por que não fazer isso da maneira, né, mais certa para o panorama do mercado? Então, o lançador amador, aquele lançador que está lá na casa dele tentando ganhar um dinheiro na internet, tentando acertar, isso daí, gente, tem tempo contado para acabar. Daqui a pouco, os especialistas e principalmente, olha, a gente está fazendo um trabalho muito legal no mercado, porque eu estou trazendo profissionalização, né?
Então hoje, por exemplo, no portal das agências, a gente tem aí 70 agências cadastradas. São 70 alunos que entraram no plano V e que já se estruturaram e que já estão buscando especialistas. Então a gente cadastra eles lá no portal e aí a gente divulga eles para vir especialistas, fazer prospecção de especialistas. Então você imagina daqui 2, 3 anos, quando a gente tiver 100, 200, 300 agências, 500 agências. Qual é o limite ali? Não tem, porque o mercado é gigantesco. Uma agência, gente, precisa de 3, 4 projetos para faturar muitos milhões por ano. Ano passado, a gente foi faixa preta, a gente faturou 2,2 milhões com 2 projetos só. Esse ano, a nossa meta de faturamento é de 10 milhões. A gente tem 6 projetos esse ano, mas não precisava. A gente podia estar seguindo com menos projetos. É porque eu quero isso, é um propósito da minha agência. Eu quero crescer, né? Eu quero ter vários projetos. Então, você não precisa de muitos especialistas. Você precisa dos especialistas certos. E por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com planejamento financeiro? Vocês vão ver já já. Se você não tem um especialista certo, se você não sabe selecionar um especialista, se você não sabe fechar o negócio com ele, ter um bom contrato, você está colocando o seu dinheiro em risco. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, ela falava assim: Ellen, eu tô muito desesperada. Eu comprei o Fórmula em 2018 e desde lá eu tento lançar a pessoa, tento lançar experts e nunca consigo. Eu perdi todo o meu dinheiro, eu tô morando na casa da minha sogra hoje. Eu tô desesperada. Aí eu falei, beleza, deixa eu conversar com essa pessoa aqui. Gente, nunca teve um contrato, nunca fechou um contrato, não sabe prospectar, não sabe analisar o que é um bom negócio, fica desesperada. Aí foi me contar que fechou não sei quantos especialistas e que o especialista ia dar só 10%, não sabe se posicionar, não tem noção de negociação, não sabe quanto é o mínimo de uma negociação. Como é que você quer que isso dê certo? Me explica. Qual é a chance disso dar certo? E aí a pessoa se coloca numa posição de estou desesperada, não tenho dinheiro, mas é ela que colocou ela nesse caminho. É só que ela tá colocando a culpa nos experts. É essa a questão. O expert não tem culpa nenhuma. O problema é seu, você que não soube levar o seu negócio pro caminho certo. Então, quando eu falo de dinheiro, gente, né? Eu sou um pouquinho mais enérgica, tá? E hoje eu tô aqui no meu escritório, eu posso falar mais alto, eu posso gesticular, né? Minha filha não vai escutar, não tá dormindo lá em casa. Porque esse assunto é muito sério. As pessoas acham que o problema do lançamento é o expert. Ah, eu perdi tudo porque o expert largou o projeto. Não, foi você que não soube direcionar o projeto, ele largou por quê? Não interessa. A responsabilidade do nosso negócio, gente, é nossa. Vocês nunca vão me ver chegando aqui falando, então a gente perdeu dinheiro por causa do especialista. Não vão me ver falando isso. Porque se a gente erra aqui, se a gente perde dinheiro, se a gente reincide contrato com o especialista, gente, a responsabilidade é nossa. Então, o que você tem que parar, né? Quem tá nesse posicionamento é parar de culpar o expert, parar de culpar as circunstâncias e começar a fazer certo. Né? Se você tem um contrato com o especialista, se você tem uma negociação clara, se você analisou, se você fez uma boa prospecção, se você tem um planejamento, não adianta ficar pegando 2, 3 especialistas sem ter esse planejamento. Não é brincadeira, a gente não tá brincando de empreender na internet. Não é achar um cara, vamos lançar, e aí achar que você vai lançar e vai ganhar dinheiro com isso. A gente está falando de pessoas. Tem uma nuance, tem vários tons aí, várias cores que você precisa entender. Eu vou falar muito disso na maratona. Como você pode empreender certo para você não se colocar em um lugar vulnerável. Como você pode colocar seu dinheiro tendo a maior certeza, né, que você puder de que aquilo ali tem chance de dar certo. Não é você sair prospectando especialista e fechando com qualquer coisa. Não é você aceitar 10% de um lançamento. Não é você aceitar 20% do lançamento. É você aceitar o justo pelo seu lançamento, pelo trabalho que você vai fazer nessa parceria. A gente aqui tem contrato de 80% para agência. Porque é justo, não é porque eu quero ganhar o dinheiro em cima do especialista. O que você tem que entender, galera, o que vocês têm que entender é que dinheiro é consequência das suas atitudes. Enquanto você não tiver as atitudes certas, você vai perder dinheiro. E mais ainda, se você tem dinheiro, tá? Se você tem dinheiro, é mais perigoso ainda. Porque aí você não tem essa sensação de que você está em perigo e você vai gastando. E aí quando você vê, você fez igual essa moça. Perdi todo o meu dinheiro e estou morando na casa da minha sogra.
Mas por quê, gente? Porque ela não soube se organizar, porque ela não tinha posicionamento, porque ela não tinha planejamento, porque ela foi empreendendo assim, ó, né? Comprou o Fórmula e achou que era só fazer aquilo ali e estava tudo bem. Não é assim que acontece. Por trás do abrir e fechar carrinho, tem um mundo de coisas importantes para você considerar. E aí você tem que começar lá do início, rever todo o seu processo, ver aonde você está errando, para que o seu dinheiro seja bem colocado no negócio. Então aqui era para te dar uma introdução para você entender o quanto que é sério esse papo de dinheiro. Nossa, Ellen, vocês começaram mesmo sem dinheiro? Sim, nós começamos sem dinheiro. Eu e a minha irmã. E eu vou te falar, a gente fez bazar. Eu vendi as coisas da minha casa para ter o dinheiro que eu precisava para fazer o primeiro lançamento. A gente pegou 2 dias lá em casa. A gente pegou um monte de coisa que eu não usava mais, livro, cadeira, copo, coisa de decoração. Cara, eu mandei um WhatsApp pra galera do condomínio, que eu moro no condomínio, eu mandei e falei assim, gente, ó, tá rolando bazar, tá aqui as fotos, R$20, R$10, R$50. Cara, eu vendi tudo que eu tinha e que eu não usava. A gente levantou nesse bazar uns R$4.000. A gente fez o lançamento, sobrou dinheiro. Porque o primeiro lançamento que a gente fez, a gente investiu R$3.000 em tráfego. Então, qual é a questão, né? É você vender seu carro? É você vender sua casa? É você vender sua televisão? Não, gente. É você vender isso e saber o que fazer com esse dinheiro. E adiantar, se eu fizesse um bazar na minha casa, levantasse lá esses quase R$4.000 e aí colocasse num lançamento que eu não fiz o passo a passo correto, que eu não fechei um contrato legal com o especialista, que eu não adiantaria, eu poderia perder esse dinheiro todo. Então o problema não é achar dinheiro, porque achar dinheiro só não acha quem não quer. Você pode fazer bazar, você pode pegar empréstimo, você pode pegar um cartão. Hoje, com essa história de bancos digitais, a coisa mais fácil conseguir crédito, mais fácil. Você entra lá na internet, faz seu cadastro, chega lá um cartão com crédito de R$6.000 para você. Você pode pegar emprestado, você pode trabalhar como freelancer um tempo e juntar grana. Não é encontrar o dinheiro, porque o dinheiro está aí. E sim, você saber usar aquele dinheiro com inteligência para que ele te dê retorno. Então, a gente às vezes fica muito focado no dinheiro, achando que o problema é o dinheiro. Não lanço porque eu não tenho dinheiro. Não lanço porque não abro minha urgência porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu estaria empreendendo. Não, você não estaria empreendendo. Você precisa da atitude certa para empreender. Você precisa da mentalidade certa para empreender. Não é dinheiro. Se dinheiro fosse suficiente para empreender, gente, a gente teria zilhões de empreendedores. E as histórias de sucesso, se você for buscar, a maioria delas é da galera que não tinha dinheiro. Quantas vezes vocês já escutaram histórias de pessoas que ganham empresa do pai? Eu mesmo tenho um colega. Na minha faculdade, ele queria ter uma empresa de camisetas, o pai foi lá e montou a empresa inteira para ele, inteira, comprou todas as máquinas, alugou, fez tudo bonitinho. O menino não durou 6 meses. Por quê? Porque tá tudo aqui, ó, de mão beijada, né? Aí, meu filho, não tem quem aguente. Quando começa a entrar os problemas do empreendedorismo, não é o dinheiro que vai salvar, gente. É você, a sua cabeça, a sua resiliência, é você conseguir pensar em soluções, é você tomar decisão. Então, dinheiro é o menor dos problemas para você empreender. Principalmente no nosso mercado, que você precisa de pouco para começar. Ellen, o que é pouco para começar? Gente, na boa, com R$2.000 você começa sua agência de lançamentos. Com R$2.000 você começa. Na Maratona V vai ter uma aula só sobre quanto é que você precisa gastar em cada ferramenta, quanto você pode colocar num lançamento e tudo mais. Só que você precisa mudar o seu mindset, a sua cabeça, para você entender que não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema tá aqui, ó, na sua cabeça, na cabeça das pessoas. Essa pessoa que me mandou um inbox ontem, né? Ela escreveu um texto, gente. Eu tenho paciência para ler, tá? Às vezes eu não consigo ler todo mundo, ler tudo que me mandam. Mas ela mandou um texto, sério, gigante. Tinha bem uns 15 boxinhos de escrita ali. E aí eu fui lendo. Era uma história tão embaralhada que no final eu mandei para ela assim, olha,
eu não entendi muito bem sua história, porque vários fatos na mesma coisa, vai para um lado, vai para o outro. Ela não tem clareza de onde ela está, ela não tem clareza do caminho dela. Ela não conseguiu parar, pensar e falar, putz, aonde que estava o meu problema? Existe uma técnica muito massa dos 5 porquês, não sei se vocês conhecem essa técnica. Quando acontece um problema na sua vida, você tem que ir perguntando por quê lá pra trás. Então, sei lá, meu lançamento não deu certo. Por quê? Porque eu não vendi quanto eu queria. Esse é o primeiro porquê. Beleza. Por que você não vendeu quanto você queria? Aí você vai pensar assim, porque tiveram poucas pessoas entraram no checkout. Beleza. Por que poucas pessoas entraram no checkout? Porque eu não consegui levar as pessoas pra lá porque, sei lá, não consegui captar lead suficiente, tinha pouca lead, beleza. Por que tinha pouca lead? Ah, porque eu não consegui fazer tráfego, beleza, não consegui fazer tráfego. Por que você não conseguiu fazer tráfego? Ah, porque eu não estudei tráfego. Então, cara, beleza, uma das coisas aqui do problema de você não ter vendido é você não ter estudado tráfego, entendeu? Você poderia virar e falar assim, poucas pessoas, meu lançamento não deu certo porque a gente vendeu pouco, porque as pessoas não entenderam a nossa proposta, porque as pessoas tiveram objeção de que estava muito caro. Não! Então é porque você não bateu essa objeção. Quais são os 5 porquês para trás do problema? Então essa pessoa poderia ter me falado assim, eu perdi tudo. Por que você perdeu tudo? Porque eu nunca consegui dinheiro no lançamento. Por quê? Porque os meus especialistas não geravam conteúdo. Por quê? Porque eles sempre me enrolavam. Por quê? Aí você vai ver, porque eu não tinha um planejamento. Porque eu não tinha clareza. Porque eu não sabia o processo para entregar para eles. Então, se você for buscando para trás, o problema não é você ter comprado o Fórmula e ter gastado todo o seu dinheiro para fazer o Fórmula e não ter conseguido. Cara, o problema é você. Porque o Fórmula tá lá. Por que funciona para muitas pessoas e para você não funciona? Não é você ter comprado um curso de tráfego e não ter conseguido fazer. O problema é seu, o problema é você. Você que não conseguiu chegar lá e falar, cara, o que eu preciso para fazer isso? Então tá tudo na nossa cabeça. Esses 5 porquês é bem legal. Ele é um exercício difícil, tá? Eu não fiz ele certinho aqui agora, eu tô pensando assim, mas é um exercício bem massa para você fazer quando você tem um problema sério que você precisa entender o que aconteceu. Ele é um exercício bem difícil, mas quando você consegue pegar a lógica, cara, resolve tua vida muito. E aí, qual que é a grande questão? Ellen, beleza. Como é que você faz então para que você saiba onde você tem que investir? A primeira coisa é você entender que o caminho mais certo para você fazer isso é o pé no chão. Então, a gente aqui não tem um perfil de, eu fiz um lançamento de 50 mil, no próximo eu vou investir 45. A gente não tem esse perfil. Tanto que a nossa escala, ela é pequena. Né? Eu já falei isso em algumas vezes, mas o nosso foco não é no 6 em 7, no 7 em 7. Nosso foco é no fluxo de caixa. Então a gente sabe quanto a gente precisa ganhar no mês para poder pagar as contas, a gente sabe quanto que a gente quer colocar na nossa reserva de emergência, a gente sabe quanto a gente quer, né, juntar para ter lá caixa, fluxo de caixa. Então não é 6 em 7, não é 7 em 7. Eu nunca fiz um 7 em 7, já fiz vários 6 em 7, mas a gente tem metas aqui, às vezes de lançamento, menores. Na nossa planilha, né, eu vou falar disso na maratona, tá? A gente tem todos os lançamentos do ano. Esse ano a gente vai fazer 55 lançamentos. A gente tem a meta lá de 10 milhões de reais. Na nossa planilha, tem lançamentos de 80 mil, de 50 mil. Tranquilo. Por quê? Porque a gente tem um planejamento financeiro. A gente não tá buscando 7 em 7, a gente tá buscando 6 em 7. Isso é consequência. O nosso planejamento financeiro é crescer a empresa, ter fluxo de caixa, proporcionar abundância para o especialista. Então, esse nosso planejamento financeiro, ele está alinhado ao planejamento financeiro do especialista, dos nossos especialistas. Então, o que você tem que entender é que você precisa pagar suas contas. Eu falo muito do conceito o que você quer do que você precisa. Então, o que você quer, gente? O que eu quero, o que você quer? A gente quer isso daqui, ó. Vou pegar para vocês verem. A gente quer isso daqui. É óbvio.
Eu quero 7 em 12, eu quero 7 em 7, eu quero o 6 em 7. É óbvio que eu quero isso daqui. É maravilhoso poder fazer isso daqui. Isso aqui é coisa que o nosso mercado dá pra gente. A gente tem que ser muito grato que é possível fazer isso daqui. Mas, isso é o que eu quero. O que a gente precisa? O que eu preciso? Eu preciso disso daqui? Eu não preciso. Sabe por quê? Eu preciso pagar meus boletos, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso ter fluxo de caixa, eu preciso ter o quê, gente? Estabilidade financeira. Então, eu vou primeiro buscar o que eu preciso, primeiro eu busco os meus boletos pagos, depois eu busco o que eu quero. Porque se eu ficar buscando só o que eu quero, eu não vou chegar em nenhum outro lugar. Concordam comigo? E no começo, para eu pagar os meus boletos, para eu ter a minha urgência, eu não precisava de um 6 em 7. Eu não precisava investir pensando, cara, quanto que eu tenho que investir para fazer um 6 em 7? Eu não precisava disso. Eu tinha que ter pé no chão. Então, a nossa escala, tá? Isso é uma coisa que a gente é bem diferente no mercado por causa disso. Bem diferente mesmo. E aí o mercado, ele tem uma pressão muito grande, né? Ah, enquanto você não fizer um 6 em 7, enquanto você não fizer um 7 em 7, você não vai ser reconhecido. Cara, dane-se isso. A gente aqui não tem a menor vaidade de falar que a gente fez X, Y, Z. A vaidade que eu tenho é falar, cara, a minha empresa tem saúde financeira, tá aí, coronavírus aí, não vou demitir ninguém. Pelo contrário, a gente está contratando e o nosso foco está no nosso fluxo de caixa. É um posicionamento bem diferente que a gente tem aqui na Agência V e que eu tento passar para os meus alunos. Para eles focarem no que eles precisam primeiro, porque isso daqui vai vir com o tempo, entendeu? Isso daqui, se você tem estabilidade, processo, você tá trabalhando direitinho, cara, isso daqui vai chegar. E às vezes chega muito mais rápido do que a pessoa que tá buscando só isso daqui, que tá desesperada, fazer 7 dígitos, fazer 6 dígitos, nananã, ela nunca chega lá, porque ela tá metendo sempre os pés pelas mãos. Se você entende isso, se você começa, né, desvincular o que você quer do que você precisa, você começa a ver que é muito mais simples do que você imagina. Por quê? Porque é montinho, montão. Então, você não precisa começar investindo 5, 10, 15 mil reais para você buscar um 6 em 7. Você pode fazer lançamentos até no orgânico, tá? Você pode começar pequeno. Qual que é a relação de dinheiro com sucesso? Acelera se você souber fazer. Acelera pra caramba. Nossa senhora, maravilhoso. Depois que a gente começou a ter um fluxo de caixa massa, depois que começou a entrar dinheiro na agência, comecei a contratar mais, comecei a investir mais, comecei a investir na minha educação, né? Quem conhece sabe aí que do ano passado pra cá eu investi mais de 200 mil reais só em mastermind, e isso acelerou a minha experiência. Eu tô em 3 mentorias hoje com players grandes do mercado. Isso acelerou o meu mindset, né? Acelerou a minha experiência, porque eu pego a experiência deles e coloco aqui. Então, dinheiro acelera. Dinheiro é muito bom, só que você tem que saber fazer o que fazer com esse dinheiro. Então, tem gente que faz um 6 e 7, compra carro, vai viajar. Não tá usando esse dinheiro para acelerar o negócio. Tudo bem, são escolhas, tá? Mas a gente tem que entender isso. Agora, significa que dinheiro é garantia de sucesso? Não significa, né? Tem caso aí de player do mercado que fazia não sei quantos mil 7 dígitos aí, sumiu, meteu os pés pela mão e não tá mais no mercado. Eu tenho um colega, gente, de um dos masterminds que eu participo, que ano passado ele fez 3 ou 4 lançamentos com um especialista. Eles chegaram a faturar mais de 2 milhões e 300 mil reais, tá? Um belo dia, esse especialista mandou um e-mail pra ele, falando assim: oi, fulano, tudo bem? Muito obrigada por tudo, mas agora eu vou seguir sozinho. O que aconteceu? Ele não tinha contrato, gente. Ele não tinha contrato, nada comprovava que ele tinha parte daquele negócio. Ele, de um dia pro outro, ficou sem nada, sem especialista. Ele tinha largado tudo. Ele tinha largado o emprego, emprego não, que ele tinha uma empresa. Ele tinha largado tudo pra lançar essa pessoa. Aí é que entra, né, a importância de você crescer o seu business. Eu falo muito isso. Para de crescer o negócio do especialista, começa a crescer o seu. Nossa, Ellen, como assim? Você está falando que você não cresce? Os meus especialistas crescem a partir do meu crescimento, não é o contrário.
Isso é uma coisa muito séria que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Por quê? Porque vocês estão lá, ó, só pensando no lançamento do especialista. Ele crescendo, a autoridade dele crescendo, tudo dele crescendo. Se um dia vocês reincidirem contrato, quem são vocês no mercado? Aonde vocês estão no mercado? Esse meu amigo perdeu tudo. Ele teve que recomeçar. Até hoje ele não achou um especialista bom. Entende? Agora, eu não. Eu me posicionei, eu montei minha agência, eu estou fazendo as minhas coisas. Se um especialista sai daqui, outro entra. Porque eu consigo prospectar. E é muito difícil o especialista sair daqui porque ele quer. Porque a gente nunca teve, tá? Um especialista que desistiu de ser lançado pela Ellen, pela agência V. Sempre foi a gente que reincidiu o contrato com o especialista porque a gente queria. Então, assim, isso é muito interessante, porque o especialista, ele entende, ele tem segurança aqui dentro, ele entende processos, ele acha que é válido, ele gosta de trabalhar aqui, ele vê que a gente é organizado, a gente tem posicionamento com o especialista. É isso que eu ensino para os meus alunos também, e é isso que eu estou passando para vocês. Então, se a gente não começar a olhar para o nosso negócio, a gente sempre vai ser a parte vulnerável dessa parceria. Então, enquanto você está só lançando especialista, largando tudo, não se posicionando, não construindo o seu negócio, você está colocando todos os seus ovinhos na cestinha de um projeto só. Principalmente se você não tem um contrato. Na Maratona V, galera, vai ter uma aula só sobre contrato. Eu vou mostrar lá as cláusulas que vocês não podem deixar de ter. Então assistam a Maratona V, porque isso vai mudar também muita coisa na cabeça de vocês. Os meus alunos, eles recebem um modelo de contrato. Eles sabem aí quanto facilita. Meio que surreal, mas eu também já demiti especialista. Exatamente. Então aqui a gente reincide. É muito raro. Pode acontecer? Óbvio que pode. Né? As pessoas estão livres. Só que se acontecer de o especialista não querer lançar com a gente mais, a gente tem um contrato, a gente tem cláusulas que deixam a gente seguro nessa rescisão contratual pra gente não ficar sem nada. Entendeu? Aí é que você começa a entender que não é dinheiro, é organização, são processos, é posicionamento, é você saber o que você faz desse dinheiro. Então, beleza, Ellen, mas aqui eu tô falando, você me chamou para essa live para falar assim, como me organizar financeiramente para lançar. Então, eu vou parar de ficar, né, falando de mindset e vamos para a parte prática, tá? Vamos falar de planejamento financeiro. Primeira coisa, quando você pensa em lançar, existem vários tipos de lançamento no mercado. A fórmula é um deles e é o que eu indico, porque foi o que eu fiz e hoje a fórmula é responsável por 95% do meu resultado financeiro hoje. Então eu indico, eu acho que fórmula é essencial, independente se você já sabe lançar ou não. Pra mim, eu sempre vou falar, compra a fórmula que, cara, vale a pena. Só que se você ainda não sabe a fórmula, não comprou, se você fizer a maratona, o dia que você comprar a fórmula, cara, vai ser assim, ó, extremamente easy, muito mais fácil pra você. Então faça. Bom, galera, então tá. Como se programar, como se organizar financeiramente, tá? Pra lançar. Primeira coisa que você tem que entender é essa relação entre investimento, né? Entre lançamento, investindo o tráfego e lançamento orgânico. Quanto mais dinheiro você tiver, mais será a sua chance de levar a mensagem do seu especialista para a audiência correta. Então, o dinheiro, ele acelera o processo, tá? Ele pode acelerar o processo. Não adianta, obviamente, você investir levando um conteúdo que não faz sentido, que não é bom, enfim, tá? Então, a base ali, eu tô entendendo que vocês sabem a base de que tem que gerar conteúdo. Ok, eu já sei disso. O lançamento no orgânico, ele vai ter uma tendência a ser menor e uma tendência a ser mais devagar. Só que tem uma coisa aí no meio do caminho, que se você entender, dá para você começar como orgânico, se você não tem grana. Que é que você não precisa de um lançamento grande no começo. Você precisa de pouco dinheiro de resultado para poder ir fazendo a sua escala. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui na agência, a gente já fez várias ações orgânicas para os nossos especialistas. Quando a gente começou,
a gente preferiu fazer um bazar, vender as nossas coisas para levantar o dinheiro para poder fazer os primeiros lançamentos. A gente fez isso de fato. Tá, então a gente fez o bazar lá em casa, a gente vendeu um monte de coisa, e aí o primeiro dinheiro que a gente recebeu, né, os primeiros dinheiros que a gente recebeu, a gente fez o lançamento, esse lançamento deu ROI positivo, a gente pegou, no primeiro a gente investiu 3 mil, voltou 18, 16, alguma coisa, eu nunca lembro esse número, porque a gente não tem esse número, né, mas foi o primeiro lançamento que a gente não sabe calcular, a gente não colocou isso na planilha, a gente nem fazia debriefing na época. Então, foi entre 16 e 18 mil. Aí, dividiu a parte do especialista, tá? Se você não sabe essa questão de divisão, de porcentagem, eu não vou entrar aqui, senão não vai dar tempo. Mas na maratona eu vou te mostrar isso. Na época, a gente tinha 50-50, dividiu ali a parte do especialista, sobrou um pouco de dinheiro e a gente foi fazer o próximo lançamento do próximo especialista. Então, meio que a gente fazia um cross, assim. O primeiro lançamento deu uma verbinha lá, a gente pegou, colocou o dinheiro no próximo lançamento do próximo especialista, que deu mais. Então, a Clau foi o nosso segundo lançamento, a gente investiu 3 mil e voltou 74. Então, uma especialista a gente investiu 3 mil e voltou 18, vou arredondar, e a outra, a segunda, a gente investiu 3 mil e voltou 74. Por isso que não existe resposta certa. Quanto eu coloco no meu lançamento de semente? Não tem. A gente mesmo fez diferente, olha aqui. Um foi 18, outro foi 74. E o terceiro, com outro especialista, outro nicho, a gente investiu 1.500 e voltou 144 mil. Então, os nossos 3 primeiros sementes tiveram resultados totalmente diferentes. Mas foi o primeiro pequenininho que nos proporcionou fazer o lançamento das outras. Então, é isso que você precisa entender. Você não precisa de dinheiro, de muito dinheiro para fazer um lançamento grande. Você precisa ter um primeiro lançamento com ROI positivo. Isso é que é importante. 3 mil foi só tráfego, tá? Lá na maratona eu vou falar sobre ferramentas, essas coisas. Mas só para você entender, a gente tinha um custo aí de 1.000 e pouquinhos por mês de ferramenta. Do dia que a gente abriu a AV até o dia que a gente começou a lançar, são 3 meses aí nessa história. Então vamos dizer que a gente gastou uns 3 mil e 4 mil com ferramentas, e mais o tráfego, tá? E as ferramentas, gente, aí é o mais interessante, né? Que a gente fez o quê? Eu comprei o Fórmula e as ferramentas parcelado no cartão. Então, eu arrumei um cartão, comprei a FL. No terceiro mês, quando começou a lançar, eu já estava pagando as parcelas da FL. Tipo, já estava tendo lucro com relação à FL, tá? Então, tudo é planejamento financeiro. A gente vai ter uma aula mais aprofundada na Maratona V. Então, se você coloca isso na sua cabeça de mindset, de que você só precisa de um primeiro lançamento para começar, primeiro lançamento de ROI positivo para começar, a coisa vai se tornando um pouquinho mais simples. Ellen, mas calma, essa conta tá muito superficial, porque não é só isso, né? Eu preciso pagar minhas contas, porque se eu tiver, como é que eu vou me sustentar se eu estiver fazendo só isso, né? Eu preciso também das ferramentas, né? Então, não é só o tráfego, não é só o tráfego, né? Isso é só um exemplo de como um lançamento vai puxando o outro, se você está fazendo a coisa certa. Mas, qual é uma outra coisa que, se você tiver no seu negócio, você vai ter mais dinheiro entrando? Mais de um projeto. E aí começa a diferença entre o lançador comum da urgência de lançamentos. Por quê? Porque se você é uma urgência, você tem mais de um projeto, porque aí você vai poder lançar todos os meses. Né? Você não vai fazer assim, eu lanço o meu especialista hoje, aí daqui 2 meses eu vou lançar de novo. Cara, e nesse tempo, como é que entra dinheiro no seu negócio? Por isso que quando eu comecei, pra mim, não existia esse negócio de ter só um especialista. Eu tinha que ter mais de um, eu queria fluxo de caixa, eu queria dinheiro entrando na minha agência todos os meses. Então eu lançava mês sim, mês sim, mês sim, mês sim. Tinha meses que eu lançava mais de uma vez, né? Porque eu tinha 3 especialistas, na verdade. Só que, cara, é assim? É só lançar 3 especialistas? Não, é difícil pra caramba, é trabalhoso pra caramba, né? Tem que ralar muito. Só que, o que eu tinha bastante, o que eu tinha muito, que era o meu diferencial? Eu tinha muita organização. Comecei a desenhar os meus processos. Eu conseguia, para fazer o que eu fazia para 1, eu conseguia fazer para 3. Então tem muita gente que não consegue, muito mais porque é desorganizado, não tem processos, do que porque é muita coisa para fazer. Gente, se você vai escrever copy para 1, você escreve para 2, se você tem o processo. Se você consegue fazer com qualidade, se organizar,
né? Você consegue atender mais de um especialista. E aí é onde vem a prospecção, a negociação. Assistam as lives de prospecção e negociação. Na Maratona V, presta atenção. A Maratona V, tudo isso que eu tô falando aqui de bate-papo, eu vou te dar uma aula na Maratona V. Então a gente vai lá aprender a prospectar especialistas. A gente vai lá aprender a negociar com o especialista. A gente vai lá aprender quais são as ferramentas, quanto que vai custar isso por mês, lá na maratona, tá? Então entenda isso aqui como um alinhamento de mindset para você chegar na maratona preparado. Então, se você prospectou um bom especialista, se você fechou um bom negócio com ele, se você tem os processos certos, você pode começar com pouco dinheiro que vai dar retorno e que vai fazendo montinho montão. Aqui na agência, a gente já fez vários lançamentos no orgânico. Eren, beleza, como é que você faz um lançamento no orgânico? A primeira vez que eu fiz um lançamento no orgânico foi com um produto meu. Foi a primeira vez que eu abri a minha mentoria. O que eu fiz, gente? Eu tinha 600 seguidores na época. Eu fiz 4 lives aqui. E no final eu abri carrinho para mentoria. O ticket era 8.997, um ticket bem alto. 11 pessoas me deram um contato, 11 pessoas me deram um e-mail. Dessas 11, 7 se inscreveram para pagar a mentoria e eu escolhi 4. Eu poderia ter vendido para 7? Poderia, mas eu queria uma turma pequena. E aí, em uma sequência de 4 lives, eu fiz ali meus 35 mil reais no orgânico, sem gastar R$1, com 600 seguidores no meu perfil. Você vem me dizer que não é possível fazer isso? Cara, se você tá sem dinheiro, você só precisa de um expert que queira fazer isso no orgânico. Entendeu? Às vezes, a solução está muito mais perto. Agora, é fácil vender 35 mil no orgânico assim? Não, mas eu tinha o quê? Eu tinha bom conteúdo. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque você tem que saber o conteúdo, você tem que ter mão na massa. Eu vendi a minha mentoria porque eu já lançava especialistas, eu já tinha tido resultado e eu ia ajudar pessoas a estruturarem a agência delas. Eu não tinha o plano V ainda, isso foi antes do plano V. E essa é uma dica legal, tá? Muitas vezes lançar a mentoria antes do curso é mais interessante, porque você consegue ter uma injeção de caixa e você consegue também testar o conteúdo do infoproduto do seu especialista. Então, quando eu me lancei enquanto mentora, quando eu abri a mentoria, eu já queria lançar o plano V. Só que os meus mentorados foram o estudo de caso que eu precisava para saber qual que era o conteúdo que eu tinha que colocar no plano V, entendeu? Então eu fui paga para ter o meu infoproduto. Eles me pagaram, eu ganhei 35 mil reais para eles serem o meu estudo de caso, para eu abrir o meu infoproduto. Então, o orgânico é uma opção, gente, que muita gente fala assim, orgânico não, vai demorar muito. Cara, não vai, porque você não precisa estourar. Então, a diferença de quem são os players grandes no mercado que falam que é obrigatório investir dinheiro em tráfego para fazer, a diferença é que eles estão jogando um jogo muito alto e que é óbvio que para eles terem resultado, né, do nível que eles querem, não dá para fazer assim no orgânico, não é qualquer pessoa que vai fazer. Só que a gente que está começando, a gente precisa de pouco dinheiro para começar, para ter o nosso, montinho, montão. Dá sim. Se seu especialista, se você faz um planejamento para ele de orgânico e ele tem o conteúdo certo, ele tem o direcionamento certo, vocês vão conseguir vender. Se vocês não venderem de primeira, vai ser de segunda, vai ser de terceira. Dá para começar como orgânico. Eu bato muito nessa tecla, porque eu não concordo que a pessoa precise largar o emprego, vender o carro, ficar em dívida para fazer lançamento. Eu não concordo, não corroboro com esse pensamento. Eu não concordo que a gente tem que jogar o chapéu, que só basta força de vontade. Eu não gosto desse pensamento, a gente não é assim aqui, tá? É verdade? Sim, tem muita gente que joga o chapéu, que pega empréstimo, vende a avó, vende não sei o quê e consegue. Mas não é o perfil da Ellen e da Bibi, que é minha sócia, minha irmã. A gente tem um perfil mais pé no chão. E a gente tem um perfil de crescimento de médio prazo. Sabe aquele trabalhinho de formiguinha? Tem uma curiosidade sobre mim, gente, que é a história que mudou a minha vida. Quando eu tinha ali meus 6, 7 anos, a minha mãe, aliás, acho que até mais nova, minha mãe me contava muito aquela história da cigarra e da formiga. Muito, muito. Aquela história ali, ela formou uma parte muito grande da minha personalidade. Muito mesmo. Porque aquela história, ela é plugada na minha cabeça. A moral, né? A lição de moral que tem aquela história.
Então, eu tenho muito essa ideia de que a gente não precisa ter tudo de uma vez, não precisa ter sucesso rápido. Eu tenho a ideia da formiguinha, né? Ela vai lá e vai simplesmente fazendo o trabalho dela dia após dia, até que vai chegar o inverno, ela vai estar lá rica, maravilhosa, na casa dela, cheia de comida para comer. Então, se você tem esse mindset também, você começa a colocar menos pressão no seu ombro, a trazer o especialista certo, porque o especialista pra gente aqui, né, não pode querer ficar rico de um dia pro outro. Então, a gente vê muito o propósito do especialista. Se ele pensa igual a gente, se ele está enxergando a longo prazo, é um especialista bom. Se ele está com mais pressa, não é um especialista bom pra gente. A gente não costuma fechar negócio. Então, a gente tem muito esse pé no chão. E pra mim, é uma possibilidade incrível você fazer no orgânico. Cara, fantástica. Primeiro, porque você vai ter menos risco. Segundo, porque a sua expectativa vai estar menor e é do seu especialista também. Terceiro, porque eu acredito muito que a gente tem que fazer as nossas próprias oportunidades. E cara, se não tem jeito, pra que você vai se colocar em dívida para fazer um negócio? E se não der certo esse lançamento, você pegou um empréstimo, você vendeu uma coisa que você não podia vender, e aí você vai ficar mais desesperado ainda. Isso vai te dar descontrole emocional, você não vai conseguir sair do lugar, você vai entrar numa bola, num giro. Não dá. Então, vamos fazer ações com o pé no chão, pensando em construir as coisas devagar, pensando em construir as coisas pouco a pouco, igual a formiguinha da história, para você chegar no inverno, né, daqui 2, 3 anos, e, cara, você ter seu negócio saudável. Então, esse é o pensamento, esse é o meu pensamento, é essa forma com que eu gosto de atuar no mercado, e é isso que eu ensino para os meus alunos e para a minha audiência. Né? Tem um mundo muito legal onde você pode ter pé no chão, sustentabilidade para fazer. Ó, gente, deixa eu contar para vocês. Em março, a gente fez um lançamento totalmente orgânico do Plano V e a gente faturou 350 mil reais. Totalmente orgânico. O que você fez, Ellen? Uma série de lives, arrasta para cima, não teve página de vendas, não teve nada, gente, não teve nem vídeo de vendas. Só que aí eu já tinha mais audiência, né? Em março eu tava com 14 mil pessoas na minha audiência. O que é isso? Consistência, conteúdo. Abre o carrinho. A gente fez 300 mil reais, mais de 300 mil reais. A gente fez 6 em 7 em 5 minutos. Totalmente orgânico. Aí você vem me dizer que orgânico não vale a pena? Eu não acredito nisso. Né? Então, as ações orgânicas, por exemplo, agora a gente fez uma ação orgânica com uma das nossas especialistas. A gente vendeu um produto de R$397. A gente fechou 30 mil reais agora essa semana. Com uma coisa orgânica que a gente enviou ali, alguns e-mails, colocou a galera no WhatsApp e é isso. Então, eu não tô aqui para te ensinar lançamentos, tá? Eu tô aqui para te mostrar que se você fizer um planejamento, um plano de ação, se você tiver ação, você consegue viabilizar o seu negócio, viabilizar o negócio com o especialista, dar resultado para ele. Mas para trás, você tem que ter tido uma boa prospecção, uma boa negociação, ter fechado um contrato, ter um planejamento de conteúdo. Cara, o orgânico não é assim, legal, a Ellen falou que dá pra lançar no orgânico. Ei, fulano, vamos fazer um lançamento amanhã no orgânico? Não. É um processo, é o passo a passo, é a base, é o conteúdo, cara, é tudo. Todo o trabalho que você fez. Então, dá pra fazer? Dá. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas dá resultado. Então, eu acho que aí é que você começa a entender. Então, uma coisa do seu planejamento financeiro, se você fez o dever de casa e não se colocou em um local vulnerável de o especialista te largar por sei lá pelo quê, de seu especialista desistir porque você não passou segurança para ele, porque ele não tá seguro no negócio. Gente, o especialista ele não desiste de uma coisa que tá boa não, viu? Tem as duas coisas, né? Se vocês estão no começo e ele desistiu, é porque ele estava inseguro. Alguma coisa aconteceu ali. E se você tá lá no sucesso, fazendo 7 dígitos, 6 dígitos, fazendo muito dinheiro, e você não tem uma base, um contrato, um negócio bem solidificado com esse especialista, você corre o risco dele te deixar. Porque ele não desistiu do lançamento, ele desistiu de você. Entendeu? Então, nenhum especialista vai desistir do lançamento, vai desistir do online, se estiver dando certo.
Ele pode desistir da parceria com você. E aí, qual que é o motivo dessa desistência? É o dever de casa que eu estou falando para vocês fazerem, tá? Na Maratona V a gente vai falar disso muito, muito mesmo, tá? Então, ó, lançamento no orgânico é uma coisa interessante. E aí, como que você vai saber, tá? Investir no próximo lançamento. Você vai investir uma parte que você possa perder. Então, aqui na agência a gente tem essa filosofia. A gente só escala se a gente pode perder aquele dinheiro. É claro que depois de tantos lançamentos, a gente entende as nossas métricas, a gente sabe que aqui a gente nunca fez um lançamento de ROI negativo, tá? Mas a gente entende nossas métricas, a gente sabe o que a gente precisa fazer e tudo mais. Só que a gente nunca investe mais do que a gente pode perder. Então, se você lançou, sei lá, no orgânico, se você fez 10 mil reais, se você perder R$1.000, vai fazer você ficar numa situação difícil? Se não fizer, investe 1.000 no próximo. Porque aí no próximo, em vez de 10 mil, vai dar 15, vai dar 20, aí no próximo dá 30. Então, essa dúvida, né? E essa dúvida, ó, gente, não sou eu que tô dando esse conselho pra vocês não, tá? É de uns 3 ou 4 ou 5 faixas pretas que eu consultei ano passado no Insider, que eu perguntava, como é que você faz pra você saber quanto você reinveste? E todos eles me deram essa mesma resposta. Investe quanto você pode perder, por mais que você saiba que você não vai perder. Suas métricas estão lá, você sabe, você tem um controle. Mas investe quanto você pode perder. Porque aí você não coloca o seu negócio em risco e você vai crescendo aos poucos. Fez sentido pra vocês? A gente pode se prolongar nesse assunto, tá? Na Maratona V eu vou falar bastante sobre isso. Então eu espero que tenha aberto a cabeça aí de vocês de alguma forma, ajudado vocês de alguma forma. O que eu quero é que realmente vocês consigam colocar a mão na massa, mas colocar a mão na massa, gente, com segurança. Né? Colocar a mão na massa sabendo o que vocês estão fazendo, sem colocar o negócio de vocês em risco, sem ficar empreendendo igual maluco aí, tipo, né, vendendo almoço para pagar a janta, né? A gente tem que, com poucas ações, pequenas ações, a gente traz mais segurança pro nosso negócio. Galera, muito obrigada, super beijo e até mais.